Senhoras e senhores, tudo bem? Saudações a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo e você compartilhando. E os presidentes da Casa Baixa e da Casa Alta? O que vai acontecer com eles? Hein? O Eduardo Bolsonaro teve a reunião, né? Mas o Figueiredo. E o que aconteceu com eles? Vai acontecer com eles? Nós vamos saber disso agora. Claro, nós fomos enganados. Né? Nós, eleitores, fomos enganados e os próprios deputados também foram enganados pelo presidente da casa. O Sócine disse que tinham combinado para pautar a anistia. E não pautaram nada. E agora o Hugo Mota está penalizando todos os deputados. Nós vimos a intimação da Carol Detone, nós vimos a intimação do próprio Sóstenes, nós vimos a intimação de Marcel Warrater. Todos eles. E vamos ver o que vai acontecer, então, com os presidentes das casas? Vamos ver? Vamos ver que é importante a gente saber o que vai acontecer com os presidentes das casas. Importante, né, a gente saber? Temos que saber, ué, o que vai acontecer. Tá aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro voltou a abordar a possibilidade de os Estados Unidos fazerem sanções ou aplicarem sanções contra Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Vamos então com o Eliseu Caetano, que vai trazer as informações para a gente agora. Ele disse que os presidentes do Congresso estão na mira dos norte-americanos, hein, Eliseu? Bem-vindo. Exatamente, Cine. Muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A tarefa de Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos segue a todo vapor, seguindo a agenda que ele e o jornalista Paulo Figueiredo traçaram lá atrás, viu? O deputado federal tem intensificado bastante as suas articulações aqui no país, inclusive hoje ele está nesse momento em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, nessa tentativa de negociar com o governo americano, ou pressionar, como a imprensa brasileira tem chamado, a aplicar sanções contra autoridades brasileiras envolvidas diretamente no julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo tem afirmado por aqui que o governo norte-americano tem agora os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, no radar para a aplicação de sanções. Segundo ele, em entrevista à BBC, essas autoridades podem sim, muito em breve, ser alvos também da Lei Magnitsky, assim como foi o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Aliás, essa bola, sim, de que outras autoridades brasileiras estão no radar do Departamento de Estado e do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos já está sendo cantada aqui no 3 em 1 por mim e por você já há algum tempo. E há uma expectativa de que essa nova rodada comece amanhã, sexta-feira, ou mais tardar no início da próxima semana, viu? De acordo ainda com Eduardo Bolsonaro, eles seriam alvos da Lei Magnitsky por pautarem projetos, por não pautarem projetos, melhor dizendo, de interesse da família Bolsonaro, como, por exemplo, o projeto de anistia aos envolvidos no ato de 8 de janeiro e também o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF e responsável pelo processo que apura essa suposta tentativa de golpe após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. Eduardo, por aqui, Cine, tem se reunido, viu, com políticos e autoridades americanas buscando aí apoio para sancionar os membros do STF. Agora, Eliseu, o deputado também disse que está disposto a ir até as últimas consequências para tirar Moraes do Supremo? Aqui temos duas notícias em um, não 3 em 1, viu? Então, quase chegando a 3, porque o deputado federal, ele afirmou, Cine, está disposto a ir até, abre aspas, as últimas consequências, fecha aspas, para afastar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele tem utilizado muitas suas redes sociais e as entrevistas que tem dado a veículos aqui nos Estados Unidos para qualificar Moraes, por exemplo, como psicopata, mafioso e bandido. E declarou ainda que vai continuar a pressionar o governo dos Estados Unidos a negociar com o governo dos Estados Unidos até que pessoas que sustentam Moraes como ministro também
possam cair. Se não cair, vão ter que largar a mão dele para que ele vá sozinho para o abismo, nas palavras do próprio deputado. Vale lembrar que já há 41 assinaturas para o impeachment de Moraes lá no Senado brasileiro, e por isso ele está buscando agora esse apoio internacional numa tentativa de pressionar daqui de fora as autoridades aí no Brasil. E a outra notícia do 2 em 1, do nosso 3 em 1 da tarde de hoje, é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, agora há pouco, Cine, durante coletiva lá na Casa Branca, ele foi questionado por alguns jornalistas sobre Brasil e Jair Bolsonaro. Então senta que lá vem história, e certamente os nossos colegas vão debater aí, porque ele falou o seguinte, que o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é uma execução política, viu? Chamou o sistema judiciário brasileiro de horrível e defendeu Bolsonaro, dizendo que se trata de um homem honesto. Trump também aproveitou para criticar o Brasil como parceiro comercial, Cine. Ele mencionou tarifas elevadas e classificou o país como um dos piores nesse aspecto, dizendo que os Estados Unidos colocou esses 50% de tarifa de maneira muito justa e igualitária, viu? As falas ocorrem em meio a essas tensões diplomáticas com medidas comerciais adotadas recentemente pelos Estados Unidos e que a gente tem sentido na pele, tanto aí quanto aqui. E senta que vem mais, viu? Porque a OMC, a Organização Mundial do Comércio, já entrou nesse circuito e vai tentar intermediar. Agora, resta saber, Cine, se Donald Trump é remediável ou não. Difícil, hein, Eliseu? Obrigado pelas informações, um abraço para você. Eu acho que a gente vai ter que fazer esse debate em duas partes, porque tem bastante coisa para a gente trazer aqui de conteúdo profundo para os nossos amigos que nos acompanham. Alan Gani, o Brasil é um péssimo parceiro comercial dos Estados Unidos, porque não é isso que a gente ouviu ao longo dos anos. Não, na verdade não é um péssimo, não. Vocês viram aí, né? Vocês viram aí. E agora, ele falando, o próprio Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Bora? Eu lamento as pessoas que têm a expectativa de que o Trump não haja, que o Trump reduza a tarifa. Essa hoje pareceu aqui, pelo que a gente conversou, uma possibilidade inexistente até que o primeiro passo seja tomado pelo Brasil. E a outra coisa que ficou muito clara aqui na conversa com a gente é que não parou por aí, né? A sessão 301 é o início de uma jornada que pode ser tenebrosa para o Brasil, mas além disso, as sanções Magnitsky não só contra o Alexandre de Moraes, contra também os aliados do Alexandre, os apoiadores do Alexandre, foi muito falado sobre isso aqui também, né? Digamos assim, continuam sob análise. Alguns cometeram o erro de achar, não, aconteceu uma coisa e não vai acontecer outra, não. Eu acho que as pessoas vão se surpreender com os próximos, eu vou chamar aqui de semanas. Os próximos momentos. Próximos momentos, as coisas estão acontecendo nesse exato momento. Então as decisões estão sendo tomadas, reuniões sendo feitas, tudo sendo preparado para as próximas ações. Mas podem ter certeza, né? O Trump ele conseguiu o que ele queria, tarifando o Canadá, mais rigor na imigração. O México, depois das tarifas, fez apreensão recorde de fentanil. Colômbia, com o Petro também, teve que voltar atrás na questão de receber os deportados. Irã, com Khamenei, nem se fala. Não creio que será o Moraes que vai conseguir. China, conseguiu na China, né? Mas de minérios raros. A China agora, não, isso, China e Rússia. Rússia também está pedindo para sentar para conversar. Então é o seguinte. União Europeia pedindo para conversar. OTAN aumentando o orçamento da OTAN, né, colocando os países para contribuir a mais. Harvard está cedendo para o Trump. Harvard, da Universidade de Harvard. Então, até agora, absolutamente ninguém conseguiu ganhar as disputas das quais o Trump abraçou e trouxe para a mesa dele, como essa do Brasil. Realmente, eu também não acho que o Brasil vai ganhar. O que está acontecendo é que as autoridades brasileiras estão prolongando o sacrifício desnecessário dos brasileiros. Está aí. E agora, a notícia que todo mundo está esperando, né? Que é essa aqui, ó. Ministros do Supremo Tribunal Federal discutem recuo possível em meio à crise com os Estados Unidos. A proposta do embate consiste em uma anistia pós-condenação para Jair Messias Bolsonaro e outros réus. Tá aí, ó. Os ministros não sabem o que fazer.
Vocês viram a mansão do Barroso lá? 22 milhões ele pagou? Ele pagou, né? Quando ele entrou no Supremo. Imagina quanto não vale hoje. Só o condomínio é 15 pau por mês. Todo mês tem que pagar 15 mil. Hein? E aí? Já pensou? Você reclamando aí de comprar uma botija de gás, hein? De 100 e pouco, hein? E o cara paga 15 pau, 15 mil só de condomínio? Você já pensou? É? Pois é. O Barroso paga lá em Miami. Você já pensou perder isso tudo? Não é de ficar apavorado? Pois é. Então, há sim a possibilidade de Bolsonaro ser condenado, pode até ser, mas logo em seguida absolvido e liberado para disputar as eleições. Isso vai acontecer, você pode ter certeza disso. Forte abraço, curta, compartilha.